Olá, boa tarde. Opa, estou um minutinho atrasada. Tive que mudar de fones e pá, isto não é normal. Boa tarde, muito boa tarde a quem estiver já aí desse lado a ouvir-me. Queridas mamãs, queridos papais, Vera, Raquel Francisco, Figueiredo, a Verónica, lindas, maravilhosas, já estão a entrar. Opa, já estava quase a entrar e os fones que eu tinha morreram, ficaram sem bateria, tive que buscar outros. Tem sempre que haver qualquer coisinha que é para dar assim uma pimenta dela, para isto começar a ficar assim mais animado. Joana Jacinto, bem-vinda. Boa tarde, queridas e futuras mamãs. Hoje, dia 2 de junho, 19 horas, alterámos a data, mas estamos cá e é com uma grande alegria que vos convido para participarem nesta experiência única, que é tipo igual quase a ter um filho, o nascimento do nosso filho, que é assistirem à terceira live do dia incerto para nascer. Cá estamos, de pedra e cal. Gostava que alguém das pessoas que estão presentes me dissessem, deixa cá aqui ver se isto não se derruba, me dissessem se estão a ouvir bem, por favor, alguém que escreva no chat, só para saber se podemos continuar. Entretanto a live fica gravada e as pessoas vão se juntando, mas para já gostava de receber o vosso feedback das pessoas que estão. Aqui já hoje num final de tarde, mudámos o horário das 14. Ainda este fim de semana eu vou lançar as 4 datas para o mês que vem aí a chegar, mas gostava que alguém de quem está a assistir me dissesse, por favor, Vera, muito obrigada, Vera. Estão a ouvir bem? Ok, é o que é preciso. Fones está tudo tranquilo, pronto. Então, só assim para começarmos e para relembrar o tema do que é que nós hoje vamos falar, não sei se alguém está recordado. Nós tínhamos assim um tema hoje e eu propunha-me desmascarar os 3 mitos mais absurdos que circulam relativamente ao primeiro trimestre da gravidez. E preparar-nos para rir aqui um bocadinho neste final de tarde. Nós vamos entrar no fim de semana, não vamos trazer nada muito pesado, mas eu gostava que nós ríssemos e aprendêssemos enquanto deslindamos e desvendamos alguma daquelas lendas urbanas e rurais que nós ouvimos assim desde o momento que nós ficamos grávidas, relativas à maternidade. Então vamos ver se conseguimos aqui criar este bocadinho que nós estivermos juntas para trazermos verdades sobre esta fase tão especial da gravidez, mas com alguma boa disposição eu vou contar com vocês para isso, ok? Oi! Opa! Hoje não pus fita cola no telemóvel e ele está aqui a dar desguilha. Só espero que isto fique bem, ok? Então, já cumprimentei as presentes. Cumprimento também as minhas queridas viajantes, umas já aqui passaram que eu vi a entrar, já saíram, já devem entrar mais tarde, e outras pessoas que vão ver depois de gravado. Gostava de saber como é que vocês estão por aí desse lado. Contem-me ou escrevam, pelo menos só para saber se estão grávidas. Gostava de saber se estou a falar para mamãs que já estão a passar por esta experiência, porque acaba por tornar aqui a nossa discussão muito mais interessante e a vocês a darem o feedback. Boa tarde, Diana, que acabou de aderir, Sara e Ana Sofia Carvalho, sejam muito bem-vindas. Então, nós hoje vamos falar sobre o quê? Se para quem não se lembra, porque estavam aí os posts, e depois como atrasámos era para ter sido quarta, eu não pude, marcámos para hoje, aqui assim, já está toda a gente a pensar no fim de semana, vamos lá ver se conseguimos falar sumariamente e divertir-nos também aqui um bocadinho, porque os mitos é aquela coisa que é para rir, é mesmo só para rir, mas o que acontece é que estes mitos trazem grandes constrangimentos e chegam até a causar dano a mães que estão grávidas e que ouvem, porque são pessoas que estão muito... Nós estamos numa fase, quando estamos grávidas, muito sugestionáveis, tudo quanto vem de fora,
e principalmente quando é uma primeira gravidez. Mafalda aderiu, bem-vindas. Bem-vinda, Mafalda, pronta a nascer, aderiram. Então, hoje a minha proposta era, e para nos relembrarmos, vamos falar sobre 3 mitos relacionados com o primeiro trimestre da gravidez, tá? Vamos tentar mesmo separar ficção da realidade, com algum humor, como vocês vão perceber, e o fim de semana está à porta, está tudo cansado, e vamos tentar começá-lo bem, não é? Começá-lo vocês, porque o meu eu vou fazer noite logo, vou trabalhar, vou ajudar a receber, vou ajudar mamães e bebês a nascer, e então vou preparar-me para mais uma noitinha enquanto vocês se preparam para um fim de semana, até porque os bebês gostam de chegar assim no escurinho da noite. E essa é daquelas coisas que não é mito, e depois, por exemplo, quando numa aula, e as minhas alunas sabem, se alguma tiver aí, já começam a perceber que quando nós estamos, quando falamos das hormonas, o porquê e a razão de efetivamente mais bebés nascerem quando entram em trabalho de parto espontâneo. Não estou aqui a falar nem de cesarianas marcadas, nem de induções, se bem que muitas vezes também acontece uma indução começar de manhã e durante o dia não acontece nada e depois descansam para a noite, porque uma indução não deve ser feita durante 24 horas seguidas, não há ali uma pausa, e depois naquele escurinho da noite e no descanso e quando tudo relaxa, e elas entram em trabalho de parto espontâneo sem estarem a ser sujeitas a nenhum tipo de medicação. Isso é muito interessante e também se explica, mas não é esse o tema da nossa live de hoje. O nosso tema hoje, então, está aqui a Sara, boa tarde, está com 39 semanas. A Sara já está no 3º trimestre de gravidez, então é uma pessoa ótima para, quando nós começarmos aqui a falar destes 3 mitos, pelo menos, partilhar connosco se quando estava no primeiro, se já ouviu alguma coisa destas, e até partilhar outras, porque os mitos são imensos, vocês podem partilhar. Eu até vos sugiro que vocês, a Patrícia, bem-vinda Patrícia, os mitos são imensos, nós vamos falar de 3, porque senão nem o fim de semana nos chegava para estar aqui a deslindar e a desmatar todos estes mitos relativamente à gravidez. E só estamos a falar do primeiro trimestre, tá? Então nós vamos focar aqui no primeiro trimestre. E nesta live, beijinhos, Patrícia, a Manuela também já aderiu, bem-vinda. Destes imensos, relativamente ao primeiro trimestre da gravidez, que eu me propus falar de 3, e vão ser os quais? Vamos falar do relativo a Juliana, a chegar. Olá, Juliana, boa tarde. Relativamente ao enjoo matinal, os enjoos da gravidez, o enjoo matinal é só pela manhã. Um outro que tem a ver com a forma da barriga predizer e ser uma previsão do sexo do bebê. E um outro mito, será que deves evitar exercício físico durante o primeiro trimestre da gravidez? O primeiro trimestre, depois aquilo pega e é até ao fim, não mexe, não fuma, não bebe, não diz asneiras. É quase que, eu estou um bocadinho a exagerar, mas é um bocado o registro. A grávida fica logo muito sugestionada, a Margarida, bem-vinda, que não pode fazer coisa nenhuma. Então vamos começar por uma série deles, vamos explorar estes mitos, trazer algumas verdades, dissipar medos infundados relativamente a quando as grávidas ouvem este tipo de coisas, e agradeço que alguém que tenha outros e que conheça outros, porque eu acredito que assim, que quando ficam grávidas, muitas pessoas vos venham contar coisas infundadas, e então é muito importante que a gente desmistifique e perceba o que é cada coisa, tá? Porque depois há imensos, há relativamente à grávida estar sempre emocional o tempo todo, aqueles desejos de alimentos, não sei se alguém ouviu falar, de desejos malucos e estranhos de comer coisas esquisitas e misturar alimentos. Todas estas coisas têm uma razão. Por exemplo, comer picles congelado, que a grávida deve comer por 2,
São mais alguns. Se alguém se lembrar, pode ir colocando, que eu daqui a bocadinho faço uma paragem. Mas nós vamos focar-nos hoje, neste bocadinho de fim de tarde, vamos focar-nos naqueles três, que é os enjoos matinais, a forma da barriga para dizer o sexo do bebê e o exercício físico. A proibição e o não devermos fazer exercício físico, ok? Então, aqui para quem não conhece e caiu nesta live, as pessoas que aqui estão, que são bem-vindas, eu penso que já fui dando as boas-vindas a todas. O meu nome é Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, a vossa parteira de serviço, e ajudo mulheres grávidas a prepararem a primeira gravidez do seu bebê e a terem um parto como elas desejam, a ultrapassarem os desafios da gravidez e para poderem tomar decisões informadas e vivenciarem a experiência de parto que desejaram e um nascimento e um parto positivos. É a minha proposta, é aquilo que eu me dedico de corpo e alma, e vocês ao longo dos dias, e quem quiser juntar-se e ficar neste meu cantinho, que é a minha página do Instagram, vai perceber isso aos poucos. E hoje estou a fazer a terceira live de um ciclo de lives que eu me propus a fazer quando, aqui há 2 semanas, saiu aí uma notícia relativamente aos enfermeiros obstetras, outras coisas que não têm para aqui a ver, que até vos convido, sejam curiosas e vão ver a primeira e assim conseguem acompanhar, acaba por ser muito interessante. E essas lives acontecem uma vez por semana aqui no meu Instagram. Por exemplo, o meu horário agora já saiu, eu tive que mudar às vezes por algumas questões eu terei que mudar, mas eu agora, este fim de semana, eu irei colocar quando é que vão ocorrer as lives de junho, tá? E vão ter temas e também podem colocar alguns temas, até porque como eu ainda não lancei os temas, vocês, se quiserem, até nesta live ou nos posts que eu coloco, podem sugerir temas para serem abordados nessas lives, ok? Então, este ciclo de lives chamam-se Dia Incerto para Nascer, porque é isto mesmo que acontece ao bebê. E as minhas lives, uma vez que trabalho por turnos, também têm um dia incerto para acontecer. Eu nunca posso dizer que vai ser sempre à quarta, às 14, por acaso aconteceu no mês passado, mas depois tive ali um revés e tive que trocar e alterar a data da última. E é mesmo assim, e o trabalho de parto e a gravidez e os nossos bebés quando nascerem vão-nos trazer isto para a vida. Nós a toda hora temos que contornar e mudar os nossos planos, então toca de treinar logo aqui com as lives da Paula e vamos seguindo, ok? Antes de começar, eu gostava de trazer alguns erros que as pessoas cometem e que, só para perceberem porque é que é importante falarmos dos trimestres, para falarmos todos da mesma forma, pois estes mitos que se falam da gravidez, eles também se englobam e se incluem nos vários trimestres da gravidez, que são 3, primeiro, segundo e terceiro trimestre da gravidez, ok? E então, para podermos corretamente incluí-los e enquadrá-los, eu gostava de vos só dizer assim, mas o que é que ela está para ali a falar? Aqui a Filipa, bem-vinda, de mitos. O que é que são isso de mitos? No que toca a mitos de muita coisa, não é? Não são os mitos gregos e da história, não é? Da história grega, tanto que tem a mitologia grega que é assim fantástica. Não é disso que eu estou aqui a falar. Tem a ver com, na gravidez e com os bebés, todas as pessoas, mesmo aquela amiga que nunca teve grávida e não vai estar e tão cedo, ou que é de uma pessoa mais velha, ou que nunca acabou de nos conhecer, este então é fantástico, a pessoa que acabou de nos conhecer, acercam-se de nós e vêm contar coisas, opiniões, verdades absolutas que elas têm, sem nunca sequer terem estado grávidas. Isto é fantástico, e têm certezas de coisas que ouviram, do disse que disse, e que vão gerar muita confusão nesta fase e neste momento que já é ele de si tão sensível e suscetível e tão especial, de nós nos tornarmos assim mais instáveis e mais inseguras naquilo que nós queremos fazer, porque como nunca tivemos grávidas, achamos que toda a gente que nos vem dizer coisas nos vão estar sempre a saber mais do que nós. Então aqui importa desconstruir alguns desses mitos, dessas verdades
que toda a gente diz, para que vocês não corram o risco de se deixarem influenciar por inverdades e que acabam depois por adotar uma conduta para a vossa gravidez que poderá ser não ser a mais adequada para viverem uma gravidez saudável, tá? Então é importante saber. Então, mitos já sabemos que é isto, são coisas que as pessoas dizem porque ouviram dizer, que se diz ao longo do tempo e se perpetuam e que as pessoas repetem com zero de evidências científicas, ok? E nós vamos falar do primeiro trimestre de gravidez. E o que é isto do trimestre da gravidez? Nós temos 3 trimestres de gravidez, como eu vos disse. Então, o primeiro trimestre da gravidez é desde que ficamos grávidas, não é? Até à 13ª semana. Depois, o segundo trimestre de gravidez tem a ver é desde a 14ª à 26ª semana. E o terceiro trimestre da gravidez é desde a 27ª à 40ª, que é a Catarina e a Joaninha, até à semana 40 ou mais, porque nós sabemos, e já temos vindo a falar, vou repetir outra vez, que a gravidez pode ir até às 42 semanas, não é? Quando a gente fala em 42, naquela semana 42 é 42 mais 6, só quando passa aos 6 é que passa para as 43. Então, nós temos, e costumamos dizer, que o bebê, olha o meu filhote, Susaninha, minha querida colega, entrou. Então, são semanas. Se nós virmos bem, o bebê tem uma semana para nascer, desde das 38 às 42 são as 4 semanas, sendo que até a partir das 38 já não consideramos prematuro, não é isso hoje também que estamos a falar, mas então falámos do primeiro trimestre de gravidez, estamos aqui nesta aula hoje a falar desde a primeira, desde que ficamos grávidas, desde que se fica grávida, tá? Até à 13ª semana, ok? 13ª semana que é 13 semanas mais 6 dias. Quando faz o 7º dia, vira para a 14ª semana. Para a 40ª semana. Então, desde estas 14 às 26, segundo trimestre. Tá? De 27 às 40 e mais além. Mais além. Então, é até o término do terceiro trimestre de gravidez. Ok? Então, o primeiro mito que eu tinha proposto falar, então estes erros são nós pensarmos bem, percebermos bem que trimestre estamos, porque um dos grandes erros é nós situarmos-nos nos meses. As pessoas falam em meses e quando vocês chegam ao profissional de saúde, se vocês chegam a uma urgência de obstetrícia ou ao vosso médico, imediatamente nós perguntamos em que semana está? E vocês dizem, tenho 5 meses, tenho 7 meses, e a gente não nos diz nada, porque efetivamente há uma separação e há coisas que são supostas ocorrer e que nós termos um socorro diferente com um tipo de semanas do que no outro, então é importante nós balizarmos e sabermos. Então é uma forma também de educar, mas vocês vão ficar grávidas, vamos mudar aqui a terminologia, vamos perceber o que é isto das semanas, o porquê e até enquadrarmos estes mitos. Eles estão associados, a Verinha entrou, bem-vinda, estão associados a este primeiro trimestre, porque depois há outros mitos que estão associados ao segundo e há outros que estão associados ao terceiro, ok? Mas não é para hoje. Boa? Então, o enjoo matinal. O enjoo matinal, que é aquela cena, prepara-te para vomitar o tempo todo, que é o habitual. É quase que nós parecemos... mas sempre com a cabeça agarrada à sanita. As pessoas dizem, prepara-te que vais vomitar que nem uma pescada. Então vamos lá esclarecer. Realmente vais ter que te preparar para andar a vomitar o tempo todo? Não é? Vamos ver. Ou então, agora a minha vida é andar com a sacola do vómito. Não é? Vamos tentar perceber o porquê. E é muito engraçado porque a mãe de primeira gravidez, quando começa com estes sintomas, vai achar que vai ser sempre assim. E efetivamente este sintoma está associado mais ao primeiro trimestre, o que não quer dizer que ele não possa seguir, ou que até não possas nunca sequer estar grávida, porque às vezes
O oposto também é verdadeiro. Chegam senhoras e dizem assim, olha, eu fiz um teste, eu não sei o quê, mas eu acho que, ó, senhora enfermeira, eu não devo estar grávida. Eu queria muito, mas eu não devo estar grávida porque eu nem sequer vomito, eu nunca estou enjoada. Percebem? Isto pode dar para os dois lados. É a pessoa num pânico que eu vou estar a vomitar até parir, ou eu não devo estar grávida porque nem sequer estou enjoada, tá? Então, embora estes vómitos matinais sejam uma experiência que é comum durante o primeiro trimestre, nem todas as grávidas vão sofrer de vómitos ou de náuseas persistentes e constantes, está bem? Na verdade, estima-se que entre 70% a 80% das mulheres grávidas experienciam algum grau de enjoo matinal, mas apenas uma parcela delas vai ter vómitos frequentes e ter vómitos ou estar mais propensa a andar a vomitar ali bastante mais frequentemente. Então, a causa exata destes enjoos matinais é uma coisa que não está totalmente compreendida. Há alguns estudos que indicam e acredita-se que está relacionada com alterações hormonais, especialmente a hormona beta-HCG, que é aquela análise que até fazemos para efetivamente confirmar se a mulher está grávida. E então essa hormona a entrar na nossa circulação, ela vai provocar algumas alterações no nosso sistema gastrointestinal e pode levar a sintomas de náuseas e vómitos, mas não necessariamente, ok? Pronto. Então, é importante aqui ressaltar que este enjoo matinal varia de mulher para mulher. Algumas podem só sentir uma leve sensação de náusea, enquanto que outras podem ter episódios com vómitos bastante intensos e de tal forma que tenham que recorrer, e se tu tiveres assim, se tu fores uma das grávidas, bem-vinda Daniela, se tu fores uma dessas grávidas que não para de vomitar, eu sugiro que procures ajuda médica. E eu muitas vezes, quando estou em urgência, recebo estas recém-mamãs, em que quando elas nos chegam para a bem-vinda Carolina, quando chegam com bastantes vómitos intensos, em que elas já estão quase a arrasar, ou metade do dia, ou 24 horas, e às vezes não vêm logo, ainda bem, eu já vomito assim desde ontem, não consigo comer, não consigo nada. É importante que recorras a um médico ou à urgência, porque há qualquer coisa que tem que ser feita para diminuir, porque senão não estás a receber nutrientes. Se só vomitas, não consegues reter nada no estômago, não estás a receber nutrientes nem tu, nem o teu bebê, que já estás a gerar e estás num primeiro trimestre, estás na fase em que ele está a desenvolver o feto, ok? Então é importante que se vá tratar esse sintoma e depois vai-se avaliar, tá? Então, uma outra coisa que é importante, pronto, e tendencialmente eu penso que já ficou esclarecido que, felizmente, a maioria dos casos deste enjoo matinal, que pode não ser só matinal, pode acompanhar, e o enjoo então não é só matinal, pode acompanhar ao longo do dia e ter outros horários. Ele não tem relógio marcado, não tem horário, tá? Não tem um alerta, tipo agora vomitar, agora parou, já não estamos na manhã, já não vomitas mais, não é assim que acontece, ok? Então, é importante percebermos se diminui ou não, não é? Às vezes pode ser aquela grávida que temos a tal percentagem das grávidas que efetivamente é no primeiro trimestre que isto acontece, mas acontece de uma percentagem mínima ser ao segundo ou ser ao terceiro trimestre, não é? Associado também a outras coisas, nós nunca sabemos, tá? Então, vamos focar e vamos estar que isto é suposto ir melhorar. Então, algumas estratégias para lidar com este enjoo matinal. Uma delas é comer nesta fase, isto é o primeiro trimestre, e acaba por ser muito engraçado que há mulheres que até descobrem que estão grávidas porque estão de tal forma nauseadas e enjoadas e sempre a querer vomitar que quando vão procurar ajuda médica descobrem a gravidez. Tá? O que é importante fazer e o que é que ajuda a diminuir estes enjoos matinais? Fazer refeições pequeninas, não muito pesadas.
mais frequentes, evitar alimentos que desencadeiam vómitos, que acabam por ser alimentos muito gordurosos, e evitar tipo gorduras e os açúcares, coisas muito doces, que acabam por provocar uma náusea maior. Manter-te bem hidratada, descansar adequadamente. Boguinhas, olá, minha querida. Manter-te bem hidratada e descansares também adequadamente e frequentemente, ok? Uma das coisas que também deves evitar é fazer ingestão de líquidos durante as refeições. Ajuda. Também ajuda os frutos cítricos. Ajudam também a diminuir, sarinha, ajudam a diminuir. Gengibre também ajuda a aliviar aquela sensação de náusea. E as gorduras já falei. Tudo quanto são coisas estimulantes, os cafés, acabam por ser alimentos que não são os mais indicados para esta fase. Se os sintomas se tornarem muito intensos, e vão interferirem com a tua qualidade de vida, poderás ter que ir ao médico e ele, em alguns casos específicos, receitar ou receber algumas indicações para o teu caso específico com uma enfermeira especialista, ou vai depender dos sintomas que tu apresentas, porque depois uma coisa que faz bem a uma não é a mesma que faz bem a outra, e eventualmente poderás ter que ser medicada com uma coisa que nós chamamos um antiemético, um medicamento que vai ajudar a diminuir essa sensação de náusea, ok? Olá, Bernardo. Bernardo, que deve estar ali junto com a Joaninha, que foram de um curso que eu fiz também antes. Então, alguém que tenha alguma dúvida ainda relativamente ou queira perguntar alguma coisa, Ana Karina a entrar, bem-vinda. Relativamente a este mito dos enjoos matinais, eu vou passando, mas podem colocar aí algumas questões ou algumas dúvidas, ou até alguma partilha, que também é interessante. Se vocês tiverem alguma partilha de quem aqui, imagino que já esteve grávida ou está já num trimestre mais avançado, como eu vi ali há bocadinho, poderão fazer essa partilha. E eu agradeço-vos imenso. Porque para não estar só eu aqui a falar. Ok? Pronto, vamos então, que estou muito caladinhas hoje. Eu há bocado vi a Mafalda das perguntas. Vi aqui a minha Mafaldinha. Pronto, mas estejam à vontade, vocês já sabem, põem. Se eu não vir as perguntas logo... deixa-me aqui abrir. Aqui não tem. Ok. Estou aqui a explorar os botõezinhos dos diretos, já perceberam? Vamos passar, então, para o segundo mito, que, se vocês se lembraram, a gente falou dos enjoos matinais. O segundo mito, a forma da barriga indica o sexo do bebê. Tipo, aquelas coisas, não sei se alguém ouviu, vocês podem partilhar se já ouviram, da nossa barriga ser ou mais comprida, ou mais para os lados, ou mais pontiaguda, ou mais redondinha. E isso... querer dizer o sexo do bebê. Alguém aí? Comente lá para eu não estar aqui tão seca. Devia ter trazido água e não trouxe. Partilhem comigo se alguém já ouviu este tipo de comentário quando estão grávidas. A tua barriga é muito redonda, isso deve ser menino ou isso deve ser menina. Alguém já ouviu isso? Please, digam-me só um sim ou um não. Não me deixem aqui. Não me deixem, eu estou aqui bem acompanhada, que eu estou-vos a ver, Mas gostava assim de ler um comentário aí a cair, se alguém tem alguma partilha para fazer neste sentido. Então, falo eu, depois não digam que eu só falo, tá? Então, este é um mito que acaba por ser engraçado e divertido, não é? Tipo, agora olham para a barriga, aquilo é tipo a super mulher e super homem, visam raio-x, não é? Eles devem ter lá... Olha, eu tenho uma prima que acerta sempre. Ai, temos que ir consultar a prima da Susaninha. Acerta sempre. Ok. O que é certo é que, embora haja esta crença popular, e tenho aqui uma amiga que tem uma prima que acerta sempre, há de ser até o dia em que ela não acertar, também via esta, também há aquela da agulha, do pêndulo. A gente
quantas coisas é, quantos filhos têm, o sexo das crianças e outras coisas. Aqui é a Ana, deixa eu ver o que a Ana diz. Vou ver a minha Carminho na segunda-feira e há dias veio uma senhora dizer: você tem um menino na barriga. Espera. Veio uma senhora, tal e qual, é isto? Olha, Ana, ai linda. Ana, é mesmo isto que eu estou a falar, é este mito. Veio uma senhora dizer, veio ter comigo, uma senhora que se calhar ela nem conhecia de lado nenhum, não faço ideia, tem um menino na barriga. Eu comecei a rir e disse que sim. Por acaso acertou. Não lhe desmenti, disse que sim, que é um menino. Mas na verdade estou grávida de uma menina. Só agora é que eu li. Vou ter a Carminho. Oh, Ana, adoro. É isto. Podem acertar até ao dia que um dia não acertam. Ok? Então, esta crença popular não tem evidências científicas que sustentem esta afirmação. Vamos só aqui explorar um bocadinho, assim com um toquezinho, tipo, a forma da barriga é determinada, a Martinha a entrar, a forma, se nós temos uma barriga mais redonda, mais oval, mais pontiaguda, mais para os lados, ela é determinada por vários fatores, mas um deles é a estrutura corporal da mulher, não é? A posição em que o bebê está arrumado lá dentro, a quantidade de líquido amniótico que a mãe tem ou não tem, tá? E até mesmo a musculatura abdominal da mulher, não é? Uma mulher que nunca fez exercício, que não tem um músculo tão tonificado, ou até aconteceu, olha aqui a Sara, ai, já estou a gostar que vocês já estão aqui a conversar mais. Aconteceu comigo no continente, uma senhora disse-me disse-me o mesmo e que é uma menina. A Sara não sei se vai ter, entretanto, se confirma. É isso mesmo, Susana, é 50% sempre. A gente lança para o ar, 50%. Podemos estar errados ou temos de estar certo. Perfeito, muito obrigada, Susana. É mesmo isso. Então, não há esta relação direta. Uma vez que, pronto, temos a forma, o formato da barriga da mãe, vocês já perceberam, eu já os passei, não é? E relativamente ao sexo do bebê, a forma da barriga tem a ver com isto, não é? Toda a estrutura da mãe, a posição que o bebê está lá dentro, a musculatura abdominal da mãe, mais tonificada ou não, o tipo até o tipo de trabalho que a mãe faz, se ela está mais sentada ou se ela anda mais em pé, vai também predispor a forma como o nosso bebê se vai arrumar lá dentro e depois como a aparência que a nossa barriga, na nossa forma física vai ter, ok? Agora, passando para a outra, não é? A forma da barriga e o sexo. O sexo do bebê é determinado no momento da concepção, quando estamos lá, assim, a fazer o amor, tá? O óvulo encontra o espermatozoide, não é? O óvulo fertilizado que recebeu o cromossoma X do pai, que vai dar uma menina, ou o X ou o Y, que vai dar no caso do menino, estes cromossomas é que vão determinar o desenvolvimento sexual do bebê, tá? E ainda assim, poderíamos aqui fazer uma série de derivações que também não é esse o tema da aula, ok? Agora, durante a gravidez, o útero vai expandir para acomodar o bebê no crescimento. E esta forma tem a ver com aquilo que eu já disse antes, com a estatura da mãe, a sua forma, o seu tamanho, a sua altura, uma série de coisas, tá? Alguns estudos científicos têm vindo a demonstrar, Mafalda Monteiro, bem-vinda, têm vindo a demonstrar que não há uma relação direta entre a forma da barriga e o sexo do bebê. Isto está estudado também, ok? A única forma confiável de nós sabermos se o nosso bebê, para determinar o sexo do bebê, eu diria, tem a ver com meios e exames médicos, incluindo a ecografia, ou uma análise do líquido amniótico, através de uma amniocentese, em que se vai recolher, através de uma punção abdominal, um bocadinho de líquido amniótico para analisar, tá? Que é oferecido só em algumas situações, para se perceber se é menino ou se é menina. Ainda assim, a ecografia não é, às vezes, a forma, ainda assim pode haver enganos, quando se diz, e principalmente o engano maior é quando se diz que é uma menina, porque
a menina, por exemplo, se for no caso de um rapaz e em todas as ecografias que forem feitas, o pénis estiver escondidinho, sempre escondidinho assim entre as perninhas e na altura das ecografias for sempre feita numa situação um bocadinho duvidosa, há imagens que podem prever como ele está escondido, em que é uma vagina e que parece uma menina, e de repente ele vem a nascer e vem uma piloca lá, assim a rir-se para nós, ok? E então eu costumo sempre dizer, isso do sexo interessa para quê? Também não vamos falar hoje sobre isso, sobre a identidade de género, porque estamos a falar aqui os mitos. Mas imaginem, se vocês estão à espera de descobrir se é menino ou menina, para comprar rosa ou azul, e pá, comprem verde, comprem bege, comprem cinza, são cores até muito mais interessantes, mas tem a ver com o meu gosto, eu, Paula Alexandra, não é? A outra pessoa pode querer um laranja, um rosa choque ou vermelho, cada vez mais há pessoas a vestir os bebés de vermelho logo assim, que acabam de nascer, ok? E é o gosto da pessoa. Agora imaginem, uma pessoa que estava muito à espera de uma menina, compra tudo rosa e vem um rapaz, se aquelas pessoas não gostarem, por exemplo, eu tive um rapazinho, os meus rapazinhos, a primeira roupa eu fui comprar um polozinho rosa. Eu, Paula Alexandra, não é? Agora, quem não vai gostar de ver o seu rapazinho vestido de rosa, nunca vai achar piada nenhuma e até pode ir confrontar o médico que viu mal ou coisas, não é? Pronto, porque quando nós vimos numa ecografia o pénis, o rabo está lá, aquilo não cai, não vai cair. Agora, efetivamente, se for uma vagina e se o pénis estiver em todas as ecografias que são feitas escondidinho, pode vir. Eu em 16 anos de parteira já vi uns 4 ou 5. E olha que eu garanto que haja mais, porque eu não estou lá 365 dias do ano no trabalho. Às vezes quase que parece sentimos isso, mas não é? Ou seja, em todos os turnos onde acontecer coisas que eu não estou lá a presenciar. Por isso, isto há de ser muito mais do que aquilo que eu tenho conhecimento nos 16 anos que trabalho num bloco de partos, ok? Então, relativamente a este mito da barriga, da forma da barriga, o formato da barriga da mãe, predizer o sexo da criança, esqueçam que isso é mesmo daquelas coisas que depois, olha, dispõem bem, como a Ana Karina disse ali atrás, que ela até se divertiu com os comentários e confirmou com a senhora que sim, são coisas que depois são giras a gente comentar e nós devemos aproveitar tudo para nos rir, que é o melhor que a gente leva nesta vida. Deixem cá ver se há aqui mais comentários. Fiz a análise de sangue e soube logo o sexo do bebê, efetivamente. Por alguma razão a Ana Karina teve que fazer este rastreio e então soube logo e fez esta análise de sangue que é muito menos invasiva do que fazer uma amniocentese. Em algumas situações terá que ser necessário, mas ok, muito bem. Então, lembrem-se, se só em jeito de resumo, a barriga não tem influência sobre o sexo do bebê e sim os cromossomas herdados pelos pais, tá? E aproveitem este momento da gravidez para se divertir ao máximo. Aquele primeiro trimestre, falámos dos enjoos, se não estiverem muito enjoadas, vocês vão conseguir passar de uma outra forma muito melhor a vossa gravidez. Concentrem-se mesmo em cuidar da vossa saúde, do vosso bem-estar. Se vocês estiverem bem, o vosso bebê vai estar bem também, ok? Garanto-vos, e isso é aquilo em que vocês têm que focar, não é só vou focar no meu bebê, no meu bebê, no meu bebê, pois esquecem-se que se vocês não estiverem bem, só estiverem estressadas e preocupadas e tensas, irritadas e preocupadas com os disses que disse e com estes mitos que vos inundam, vocês aí é que vão estar sempre só a estar de tal forma ansiosas que vão estar com hormonas menos benéficas para o desenvolvimento do vosso bebê, ok? Então, quando ouvem esse tipo de disparates, anotem-nos e vão perguntar a alguém. Podem perguntar-me a mim, eu recebi muitas mensagens sobre isto. Hoje estamos a falar só de 3, já percebemos que são imensos no início da live. E boa tarde, Adelaide, Ana Celeste, Ana, ok? Então, no final de contas, o sexo do bebê será revelado no momento certo. Antes de ver as ecografias, vinha o que viesse e estava-se bem. E olha, curiosamente, cada vez mais estou a assistir a casais que, quando estão a fazer as ecografias ou vêm à urgência por alguma razão e a gente está a olhar e já estamos a ver o sexo e eles dizem assim, por favor, se vir não me diga.
olha, é brutal. E tem mesmo que dizer, porque o profissional de saúde às vezes tem logo aquela tendência, já sabe o sexo e traz e sai logo. Vocês, se não querem saber, estamos numa fase ainda como não é muito habitual, as pessoas não quererem saber, digam, olha, se vir o sexo do bebê, não me diga, ok? Para depois, aquilo depois de se ouvir já não se consegue desouvir, ok? Pronto, e aproveitem esta jornada. Deixa só ver se há aqui algum comentário, Ana Karina. Já me disseram também, se é o seu primeiro bebê, tem uma barriga tão grande e tem uma barriga tão grande, ao qual eu disse que sim, que é o primeiro do último, vou ter a quarta menina. Já ouvi tudo. Ana Karina, corajosa. Boa. Então, vocês têm alguma dúvida relativamente a isso? Querem fazer alguma partilha engraçada? Porque hoje, para assim, final de entrarmos para fim de semana, só se for muito engraçado para vocês dizerem, ok? Para passarmos para o terceiro mito. Ok. Acho que já estou aqui assim a ver. Sabe que eu até tenho medo de passar aqui com o dedo, porque eu carrego assim sempre em coisas muito aleatórias e sai... Caca. Melhor não dizer. Então vá. Vamos para o terceiro mito. Eram 3, vamos para o terceiro. O terceiro mito é aquele que é as grávidas não podem fazer exercícios físicos. E muitas vezes há mesmo aquela proibição. A pessoa mija para a fita, faz... quase que, tipo... Ainda vos digo mais. Se eu, Paula Alexandra, tivesse que fazer agachamentos para dissipar tanta desinformação que eu ouço, olha, vocês não estão bem a ver esbelta que eu era. Eu estava aí tonificadinha, depois da dieta que eu fiz, estava mesmo bem. Dieta não, mudança alimentar. Mas para vocês perceberem o tanto de disparates que nós ouvimos. Mas então vamos lá desmistificar isto. É verdade que durante a gravidez há que ter alguns cuidados, mas não significa que nós temos que nos tornar estátuas ambulantes, tipo, senão as grávidas eram todas postas assim numa praça, estátuas de praça, em vez de... Pronto, nós não queremos uma mãe estática, queremos uma mãe saudável e ativa. E a atividade de cada mulher vai ser o que é adequado para ela, tá? Sendo que se for uma atleta de alta competição, vou começar logo aqui assim, pelos extremos. Uma atleta de alta competição, efetivamente, ela pode, com alguns acompanhamentos e com alguns ajustes pelos trainers delas e as pessoas que as treinam, pode continuar a fazer, seja levantamento de pesos, carga, corrida, seja o que for que ela faça, pode manter com alguns ajustes. Porque aquele corpo daquela mulher, toda a anatomia dela está preparada para aquele tipo de esforço, seja saltos de impacto, uma série de coisas. E mesmo assim tem que ser vigiada e tem que fazer uma série de coisas, tá? E, inclusive até as atletas às vezes têm que reduzir um bocadinho o desporto e algumas coisas para conseguir engravidar, mas também não é a aula de hoje, tá? Não, porque elas às vezes não conseguem engravidar por outras razões e diminuindo um bocadinho o ritmo do desporto, conseguem. Mas o não fazer nada não está correto, nem, ok, então é bom fazer exercício, então vou imediatamente inscrever-me num ginásio. Tipo aquela pessoa que nunca faz exercício físico ou que nunca fez nada, de repente fica grávida só porque é bom, toca de ir lá inscrever-se num ginásio. Também não é por aí, ok? Então, há aqui que haver uma vida saudável, uma atividade física que é benéfica, mas como é que isto vai ser feito, não é? A menos que haja complicações específicas de saúde, já prévias, a atividade é benéfica para todas as grávidas. E ela também ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a fortalecer os músculos, a aliviar o stress, a melhorar o humor. E garanto-vos que melhorar o humor de uma grávida que vai estar com as hormonas tão alteradas e com tanta instabilidade do humor, esse é um outro mito que pode ficar para outra altura, é muito importante. E então, teres alguma atividade física vai-te ajudar até a melhorar este nível de humor. Exercícios, o que é que já percebemos que não te vais inscrever num ginásio e fazer competições, nem ires fazer uma maratona.
Mas exercícios leves a moderados, como caminhadas, o yoga pré-natal, porque há um yoga mesmo adequado para grávidas, natação, alongamentos, são perfeitos e são recomendados para o primeiro trimestre da gravidez e depois, conforme a gravidez vai mudando de trimestre e até ao final, hão de haver exercícios adequados a cada trimestre, tá? Agora, o não fazer exercício físico, isso já é mesmo muito antigo e a Andreia, bem-vinda, não é o que se preconiza atualmente. Então, vamos lá, não se sintam acorrentadas ao sofá, por favor. Estou aqui a receber um solzinho aqui, neste final de tarde. Então, não se sintam acorrentadas, alongam-se, façam caminhadas, sintam-se bem, tá? Carlinha a chegar. E certifiquem-se só se há alguma coisa com o vosso médico ou com as enfermeiras especialistas que vocês tenham que terem atenção quando forem iniciar alguma atividade física específica e se há alguma condição médica relativa à vossa gravidez que seja precisa cautelar, está bem? Muito, muito excepcionalmente, o fazer um repouso absoluto na gravidez, que também cada vez está menos indicado, mas quando ele é muito necessário, é dito especificamente a uma mãe ou outra a quem se coloca essa necessidade, ok? Então, vamos manter os nossos corpos em movimento, vamos ajudar os nossos bebés a crescer saudáveis e se alguém vos disser que não podem fazer exercício, mostrem-lhes assim alguns moves que até são bastante bons para encaixar em bebê, isso depois é muito bom a gente fazer e mais para o terceiro trimestre inclusive, e então não se inibam. Eu gostava de saber aqui de alguém relativamente a este do exercício físico. Pá, está-me aqui a dar um sol num sítio estranho. Se alguém já ouviu falar que não pode mexer-se, não pode movimentar, não pode fazer exercício de espécie nenhuma. Alguém que queira aí fazer uma partilha, ou não? Enquanto vocês se lembram, cá de ser quando eu me estiver a despedir, de repente começam aqui a colocar as vossas partilhas. Nós, desde que começámos, estamos aqui há 49 minutos, quase 50 minutos, nós já falámos o que é que são mitos. Nós já enquadramos a gravidez por trimestre, o que é isto dos trimestres e a importância de nós nos habituarmos a esta terminologia, a esta linguagem de dividir a gravidez em trimestres e não em meses. Já falámos sobre isso e tivemos a falar sobre 3 mitos que são relacionados com o primeiro trimestre. Este trimestre que eu falei, que é desde que ficamos grávidas até à 13ª semana, não é? 13ª, mais 6 dias, os dias da semana. Quando vai fazer o 7, passamos para a 14ª semana, que começa o segundo trimestre. Boa? Então, nós falámos dos enjoos matinais, não é? Aquele mito tipo, prepara-te que vais vomitar o tempo todo. Não será bem assim? O formato da barriga ser o indicador do sexo do nosso bebê, também acho que já ficou desmistificado. E as grávidas não podem fazer exercício físico. São 3 mitos, assim, dos mais gritantes, aqueles que eu mais ouço, sendo que há muitos mais. Se alguém quiser partilhar mais algum, se faz favor, poderão dizer. Olha, estamos mesmo naquela fase que é assim. Opa, está-me a dar aqui o sol. Porquê? Porquê? Então, aquela fase quando as pessoas dizem assim, quem souber de alguma coisa que não é, ou diga agora, calce para sempre, é agora. Coloquem as vossas questões. Opa, vou sair para onde? Está-me a dar o sol na cara. Já sei que é esta hora. Eu nunca tinha estado aqui, eu fazia os diretos às 14, o sol não me dava ali. Ok. Então, alguém tem perguntas das pessoas que estão aí resistentes? Estamos mesmo a terminar. Ok. Deixa-me cá ver se houve comentários para trás.
Ok? Não há comentários, minhas lindas. Então, eu venho só lembrar-vos que acreditem que a gravidez pode ser maravilhosa ou não. E se não for, há formas de lidar até ao fim, porque não toda a gente, eu não me canso de repetir isto, tem que amar de estar grávida e gostar de estar grávida. Não somos todas iguais e às vezes pode até não haver aquilo que nós chamamos de desconfortos da gravidez, que às vezes se transformam em mitos, como já percebemos, mas quando não se está a gostar de todo é bom procurarmos ajuda, ok? E vivermos bem com isso. E depois o nosso bebê vem e vêm outros desafios, ok? Agora, lembremos-nos que cada mulher é única e que cada nascimento também, cada bebê que está aí dentro, por muito que seja a Ana Karina ia ter a quarta menina, ela garantidamente as quatro gravidezes, porque teve três, tem esta, foram diferentes, porque até a pessoazinha pequenina que a gente lá tem dentro e que estamos a gerar, já ela é outra pessoa e tem outra personalidade e já tem outra forma de ver e de sentir e tudo começa já lá dentro. Então não há como a gente prever e dizer eu já sei isto vai-me acontecer assim, ok? Vamos ver o que é que esta gravidez vos traz. E importante conhecer, preparar, e quando a gente ouve uma coisa que a gente achamos que é um perfeito absurdo e sentimos que, isto não me está a fazer sentido, eu não vou fazer aquilo, porque o nosso subconsciente parece que aquilo fica lá gravado e aquilo está-nos a influenciar. Vamos procurar alguém que nos dê uma ajuda concreta, com evidências científicas e vos explique muito bem o porquê que aquilo, que foi aquele absurdo que vocês ouviram, não é nem para fazer, nem para acreditarem, ok? Depois vocês vão perceber que ficam muito mais leves e conseguem viver assim aqueles momentos da gravidez de uma outra forma, ok? Dizer também, assim só em jeito de terminar, que eu tenho, quem vos fizer sentido, na minha bio está um link para uma lista de espera para quem, quando eu resolver oferecer outra vez o meu curso, que se chama A Primeira Viagem do Teu Bebê. Não faço ideia quando vai ser, mas podem inscrever-se numa lista de espera que está lá e hão de receber sempre recados meus, que eu gosto sempre de dar uns miminhos às mamães que estão inscritas, pelo menos vão recebendo informação por mails que eu envio, que ouvem, recebem algumas coisas que são verdades, ok? E então eu aqui só trago verdades também. Gostava de vos desejar a todas as pessoas que me ouviram e às minhas viajantes, que são as minhas alunas, um excelente fim de semana e fiquem bem, divirtam-se e não acreditem nos mitos, tá? Venham aqui colocar nesta live as coisas que têm ouvido e que são menos corretas, para nós juntarmos à lista dos mitos que falámos. Ok? E pode ser que um dia venha aqui falar de outros tantos, para a próxima mão cheia. Hoje fizemos 3, para a próxima podemos fazer mais, ok? Um beijinho muito grande, fiquem bem, um excelente fim de semana para todas. Tchau!